Olá, pessoal! Eu estou aqui para trazer uma palestra para vocês. Vamos falar um pouquinho de exercício resistido, exercício de força e a importância, o que acontece pensando em prevenção de lesões. Meu nome é Priscila Aguiar, sou mestre em biodinâmica do movimento humano, apresentando a Academia Gaviões, que está como parceira também neste evento. Inclusive, tem presente para os participantes deste evento. É só procurar a organização do evento que vocês vão saber. Então, vamos já direto ao foco do nosso conhecimento. Eu sei que vocês já estão numa maratona aí, uma maratona de conteúdos, de palestras, e eu espero poder também contribuir, trazer um pouquinho algo importante e valioso para vocês, né? Falando de prevenção de lesões, que, como diz o ditado, né? Mais fácil prevenir do que remediar. Então, prevenção é importante, envelhecimento está aí. Estamos perdendo massa óssea, massa muscular, perdendo agilidade, a coordenação motora, e nada melhor que o exercício físico para promover isso, para que haja um envelhecimento saudável. Então, eu quero falar primeiramente da parte ósseo muscular, articular, e depois adentro em outros assuntos para falar dessa prevenção de lesões. Então, vamos falar de massa óssea, primeiramente. O que acontece? Com o envelhecimento, com a osteoporose, osteopenia, o que ocorre no osso? Temos lá atividade osteoblástica e atividade osteoclástica. Lembram lá? Células de osteoblastos, que trabalham na formação óssea, e as células osteoclásticas, que trabalham no catabolismo da massa óssea. Essas duas são importantes, né? Uma está destruindo, a outra está formando, mas o equilíbrio dessa é importante para que haja sempre a renovação da massa óssea. Só que com o avançar da idade, na osteoporose, o que acontece? Desequilíbrio. Então, tem mais destruição dessa massa óssea. Aquela macroarquitetura da estrutura óssea vai se deteriorando com o tempo, o que vai causando reflexo na densidade mineral óssea. O que isso significa? Eu tenho um osso mais poroso, mais frágil, mais propenso a fraturas. Então, por exemplo, um idoso ou alguém que tem uma osteoporose, num caso de queda, desequilibrou, caiu, é mais fácil que ocorra fraturas. E a melhor atividade, gente, porque é tão importante o treinamento de força, o treinamento resistido nessa prevenção. Uma, pela acessibilidade, né? Esse treinamento é muito fácil. Então, a gente tem a musculação, temos o pilates. Vamos colocar como mais acessível ainda a musculação, que é uma atividade tão excelente e tão acessível, né? Pensando numa população em geral. E qual que é o principal fator que a gente traz do exercício que provoca essa mudança estrutural do osso? É a tensão óssea, é a parte mecânica, esse estresse mecânico, podemos chamar assim também, que vai provocar, vai incentivar a produção dos osteoblastos. Então, a gente tem mais formação de osso, mais formação de cálcio, melhor absorção de cálcio. E isso vai formar um osso mais denso, sim. A gente consegue regredir o osso que já estava mais poroso, mais fragilizado, a gente consegue regredir essa situação, trazendo uma melhor densidade óssea para este osso. Então, é o que provocamos durante o exercício, essa tensão mecânica, essa tensão óssea. E conforme os exercícios que a gente aplica numa sala de musculação, no treinamento de força, mesmo os mais simples, vamos pensar naquele iniciante que começa na academia e faz pela primeira vez a sua atividade. São máquinas. A gente entende que, por parte, a gente tem certas restrições, né? Principalmente falando da classe médica. Na hora de indicar um exercício, às vezes se preocupa demais com os riscos de lesões.
E eu quero colocar para vocês que muito mais importante é o benefício que essa atividade vai produzir. As lesões estão geralmente vinculadas a cargas excessivas. E isso a gente não vai trabalhar. As cargas excessivas, né, às vezes até por imprudência do próprio aluno que o pratica, mas num treinamento de força, ministrado ali por um profissional de educação física, ele vai estar recomendando as cargas. Essas cargas também não devem ser muito leves, senão não gera estímulo. Estímulo não causa estresse, tanto na parte muscular, quanto na parte óssea, e toda a parte neurotransmissor, tendões envolvido. Então, tem que ser uma carga moderada, não muito leve. E a pesada, sim, poderia provocar o exercício. E nas máquinas de musculação, o que acontece? É um exercício muito seguro. Geralmente, a gente tem o aluno com o tronco apoiado, empurrando numa única direção. Ah, isso não é tão bom para aumentar a propriocepção do aluno. Né? O que é propriocepção? Que é um fator muito importante também na prevenção de lesões, que remete àquele reflexo, uma resposta rápida. A pessoa pisou num terreno, pisou numa pedra, iria torcer o tornozelo, mas ele tem uma resposta rápida, a um movimento brusco. Então, está melhorando sim também a propriocepção. Mesmo nesse exercício, pensando em alguém que está sedentário, ele melhora. Claro que tem um limite quanto à propriocepção. Depois, um próximo estágio, a gente deveria provocar mais essa propriocepção com exercícios mais abrangentes. Mas vamos considerar aquela série básica que geralmente acontece em qualquer academia, em qualquer sala de treinamento de força, de musculação. Então, a gente tem as máquinas com uma boa biomecânica, que permite lá uma boa angulação de altura, amplitude do movimento, o tronco bem apoiado para evitar esforços desnecessários ou descompensatórios. Então, eu quero colocar para vocês que existe essa segurança do exercício. E, dessa forma, a gente vai estar provocando essa melhora do geral. A gente falou, a princípio, só da massa óssea, já comecei a falar da propriocepção, né, que a gente pode até provocar um pouco mais em outros tipos de exercício. Por exemplo, além das máquinas guiadas, quando a gente empurra numa única direção, a gente também tem as polias na musculação. As polias, conforme a gente puxa para executar um exercício, eu tenho as minhas forças atuando em todas as direções, não é numa única direção, como quando eu empurro uma máquina. Então, nisso, aumenta muito mais minha propriocepção, que eu estou ali regulando toda a musculatura, mas atuando para regular aquele esforço que estaria em todas as direções, para coordenar, para dirigir a direção daquele movimento. Então, tem essas formas interessantes de serem trabalhadas na musculação. Muita gente pergunta, mas e impacto? Né? Geralmente é um ponto que não se deve... que prejudica é o impacto e que deve ser evitado em vários tipos de lesões. Na musculação, não existe o impacto. O impacto seria a corrida. Corrida remete impacto. No momento de um golpe, quando eu soco contra algo, existe um impacto. Ou mesmo que não haja um elemento para eu emitir esse soco, mas só a desaceleração deste movimento, aceleração, precedida da desaceleração, já provoca um impacto. Então, seria uma coisa um tanto absurda de acontecer num aparelho de musculação. Você não vai ver ninguém ali treinando, por exemplo, se eu estou numa máquina de supino, onde eu sentei, apoiei o meu tronco e vou empurrar nesta direção, para ver ativação muscular dos peitorais, do deltoide, do tríceps. Você não vai ver alguém executando lá na musculação, dando soco, pá, tão rápido e desacelerando. Isso sim seria um impacto. Isso não é nada comum numa sala de musculação. Então, fica tranquilo, o elemento impacto não existe nessa atividade. Mas sim a tensão muscular, que é o estresse mecânico, que é essa tração no osso, que é necessário para haver melhor ativação de osteoblastos.
maior formação de osso, troca-se o osso velho, sai o osso velho, entra osso novo, que é a remodelação constante que ocorre na nossa massa óssea. E outro ponto que esse trabalho muscular provocado pelo treinamento resistido, treinamento de força fazem, é provocar o equilíbrio, o reequilíbrio da musculatura, do tônus muscular. Porque, primeiro, o que é a postura? Como a Academia Americana de Ortopedia define postura? Postura é o equilíbrio das estruturas muscular e osso de forma que não venha a agredir as estruturas de suporte. Então, o que é isso? O que significa isso? Eu tendo um corpo mais fortalecido, trabalhando fortalecimento muscular geral, junto com o alongamento, a gente traz esse reequilíbrio. Eu trago uma postura, uma condição saudável para o meu corpo. Porque nas nossas atividades do dia a dia, a gente tende a tensionar mais alguns músculos e enfraquecer outros, provocando esse desequilíbrio, né? Todo mundo, por uma falta de um tônus na parte muscular posterior, tende a essa má postura, uma hipercifose, um aumento da curvatura torácica, né? Ou aumento da curvatura lombar. E de que forma a gente trabalha isso? Fortalecendo toda essa musculatura, fortalecendo paravertebrais, que é aquela musculatura que envolve a coluna, as vértebras. Então, numa má postura, a gente está prejudicando a estrutura. Então, se eu não tenho aquela musculatura bem fortalecida, é onde vai desenvolver uma hérnia de disco, né? A gente tem a força, a tração desse cisalhamento nos discos, nos intervertebrais. Então, eu provocando esse fortalecimento, esse alongamento, eu tenho a minha estrutura mais saudável. E um dado importante, que 90% das dores na coluna, veja isso, 90% se deve à má postura, aos vícios de postura. Pode ser uma escoliose, muito mais para um lado, né? Se ele carrega muito uma bolsa, pode ser para frente, se ele é meio desleixado ali na hora de sentar, e a força gravitacional tende também a puxar a gente para frente, o que vai provocando encurtamento dos peitorais. E importante, um músculo encurtado não é um músculo forte, ele precisa ser fortalecido também, né? Alguns tratam isso como, então só fortalecer musculatura posterior. Não, no geral precisa ser fortalecido e alongado também. E um estímulo importante é desse aumento de massa muscular, que provoca não só no músculo esquelético, diretamente, que está sendo trabalhado, mas esse neurotransmissor que está comandando este movimento, tornando aquele músculo, se é um exercício para bíceps, está tornando aquele bíceps mais forte, o mesmo estímulo, o meu coração, que também é um músculo, ele também está ficando mais forte. Logo, uma sístole cardíaca torna-se mais forte, mais eficiente em quem pratica exercício de força. Isso já bastante baseado na literatura científica, quando fala da importância do treinamento resistido nos efeitos cardiovasculares, nos benefícios cardiovasculares. E vamos falar também de tendões. Quantas pessoas que sofrem de uma tendinite, de bursite, se eu tenho um músculo mais forte, um osso mais forte, também este tendão está mais forte. Então, perceba que a estrutura no geral, que está ficando mais fortalecida, mais eficiente para realizar o movimento, para realizar as atividades, as atividades da vida diária, né, do nosso cotidiano, sem comprometer, sem prejudicar outras estruturas. Eu trouxe aqui para vocês, em poucos minutos aí, de palestra, como atua o exercício resistido na prevenção de lesões, principalmente do aspecto da massa óssea, massa muscular, o músculo cardíaco, os tendões, em evitar diversas lesões ou mesmo tratá-las. A melhora da propriocepção, que muito tem a ver, né, a perda desta na terceira idade é importante, é o que provoca muitas quedas, porque propriocepção é você estar mais ágil, ter um melhor reflexo. Então,
A gente não consegue abordar todos os temas aqui sobre a prevenção de lesões e o exercício resistido, mas espero que este conteúdo tenha contribuído um pouquinho aqui, tenha trazido algo de interessante para vocês e principalmente encorajá-los na prescrição para os seus pacientes, como forma de prevenção e mesmo como forma de tratamento, o exercício resistido, seja na musculação, né, a musculação principalmente por ser mais acessível para a população em geral, seja no Pilates, o Pilates geralmente é um exercício mais caro, porque geralmente é um treinamento mais individualizado. E, então, eu quero incentivá-los a fazer essa prescrição, porque é de muita valia e é muito seguro. Provavelmente a atividade mais segura, né, é a musculação. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar trazendo algum conteúdo para vocês. Obrigada pela parceria com a Academia Gaviões. Qualquer dúvida, querendo falar comigo, entra lá no site da Academia Gaviões, no Fale Conosco, vocês conseguem mandar uma mensagenzinha, uma dúvida para mim. Então, obrigada, pessoal, e até a próxima.